Durante uma entrevista a uma emissora de rádio, o presidente Lula voltou a disparar críticas contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e realizou os primeiros ataques diretos ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Segundo o petista, o líder da autoridade monetária tem lado político e está trabalhando para prejudicar o país. Já sobre Tarcísio, Lula não gostou da homenagem a Campos Neto feita pelo Estado paulista e afirmou que o governador tem mais influência nas decisões do Banco Central do que ele. Aliados de Tarcísio de Freitas reagiram e afirmaram que os comentários do presidente a respeito do governador e do presidente do Banco Central são uma tentativa de defesa de quem está encurralado pelas próprias decisões na política econômica. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, delegado Palumbo, muitas repercussões em relação a essa entrevista concedida pelo presidente Lula a uma emissora de rádio. Teve alvo, né? Principalmente Roberto Campos Neto e também Tarcísio Gomes de Freitas. Bem, parece preocupado, né? Ele fala que o Campos Neto tem lado político, mas ele quer tirar ele de lá para colocar alguém que também tenha um outro lado político. Eu não acredito que o Campos Neto tenha campo político, não. Ele está fazendo um bom trabalho. É que o problema é que o presidente Lula, ele gosta de atacar o tempo todo quando não tem os seus pedidos atendidos. E aí fica difícil. Ele está preocupado com a economia do Brasil, está preocupado com a inflação, e não nessa gastança de dinheiro público. Aí ataca o governador Tarcísio também, porque fez uma homenagem. O governador Tarcísio, eu não sei se o presidente atual sabe, está com uma aprovação altíssima no seu governo, está fazendo um bom trabalho. Então, o governo deveria fazer o que ele prometeu na campanha eleitoral, não se intrometer nisto, mas é o tempo todo. Quando não é ele, é os seus deputados e deputada, presidente do partido. Agora, Beraldo, por qual razão o presidente da República sempre se refere a Campos Neto de forma tão irritada? Tem algo que não desce, né? Olha, Caniato, inveja é um sentimento que causa um transtorno em algumas pessoas. Existe uma questão em Campos Neto que talvez não desça a boa parte da turma que opõe a sua permanência no Banco Central. Campos Neto, se deixasse hoje, ou se tivesse deixado no ano passado, ou se deixasse quando ele bem entendesse o Banco Central, ele poderia sair de lá sem precisar contar com palestras e outros tipos de atividades para faturar. Ele poderia simplesmente trabalhar em qualquer banco do mundo para ganhar milhões e milhões de reais todos os anos, por muitos anos. Por quê? Porque ele é competente, ele mostrou um conhecimento profundo da realidade econômica do Brasil, ele mostrou habilidade de relacionamento com pessoas de altíssimo nível dos bancos centrais do mundo inteiro, tratou de igual para igual com chefões de bancos do mundo inteiro, participou de eventos no mundo inteiro, sempre honrando o papel que lhe foi dado para desempenhar. Então, esse desprendimento de alguém que tem essa oportunidade de faturar alto, mas que mesmo assim se mantém fiel à sua palavra de servir o seu país, desempenhando o papel de presidente do Banco Central responsável, sereno, de olho no amanhã e não nesse imediatismo que a política sempre busca priorizar. E aí isso incomoda gente demais, Caniato. Eu acho que é por isso que a turma tem raiva dele. Agora, Mota, além dessa declaração forte do presidente da República, dizendo que Campos Neto trabalha para prejudicar o país, ele falou que o comportamento do Banco Central é a única coisa desajustada que existe no país. O resto está completamente ajustado, segundo o presidente. Graças a Deus tem um desajustado nessa equipe. Olha, graças a Deus. Eu vou só, antes de fazer o meu comentário, fazer uma explicação super rápida. O juro é usado para controlar a inflação. Então, quando a inflação está ameaçando subir, o Banco Central eleva os juros para impedir que a inflação saia de controle.
os juros altos, eles prejudicam a economia. A inflação alta mata a economia. Então, Campos Neto está fazendo um trabalho brilhante e o que eu mais admiro nele é a paciência de lidar com pessoas que são analfabetas em economia. Imaginem vocês que o Brasil hoje tem decidido os rumos da sua economia marxistas. Marxistas são pessoas que acreditam na ideia de um alemão barbudo, fracassado, que não entendia nada de nada e criou uma filosofia do rancor. Era um cara tão ruim que 2 de suas filhas se mataram depois de adultas, porque ele jogou a família na miséria. Um sujeito que jogou a família na miséria, viveu a vida inteira sustentado por um amigo dele, o Engels. Esse cara é que tem as ideias que muita gente adota como a solução para a economia. Bom, dito isso, vamos voltar ao comentário. A política brasileira descobriu recentemente grandes quadros, muitos deles extremamente competentes e técnicos. Vocês imaginem, nós já tivemos o senador Roberto Campos, um pensador, um economista sensacional. Agora o Brasil tem Roberto Campos Neto. O país que já teve, a gente estava falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já teve Carlos Lacerda, o melhor governador da história do Rio de Janeiro. Agora, São Paulo tem Tarcísio de Freitas. Tarcísio, da mesma forma que Lacerda, combina uma oratória extremamente poderosa com grande capacidade administrativa. E Tarcísio tem uma vantagem, ele não tem o pavio curto que Lacerda tinha, era chamado de metralhadora giratória, né? Lacerda comprava briga com todo mundo. O Brasil ainda tem Romeu Zema, governador de Minas Gerais, tem Paulo Guedes, provavelmente o melhor ministro da economia da história, e parlamentares, né, maravilhosos. Tem aqui o nosso delegado Palumbo, que está aqui, eu tenho que mencionar o nome dele, Marcel Van Hatten é outro nome, Guilherme Derrite, que é deputado federal, está como secretário de Segurança em São Paulo, Ricardo Salles, só para citar alguns nomes. E olha, eu não vou nem falar no nome do presidente Jair Bolsonaro. É compreensível, meus amigos, que um time como esse incomode muita gente. Pois é, agora, Beraldo, essa declaração dizendo que Tarcísio Gomes de Freitas teria mais influência no Banco Central do que ele. Mas espera aí, em tese o Banco Central tem autonomia, né? Será que alguém fica ligando para o Campos Neto falando, olha, seria legal se vocês cortassem 1 ponto percentual, hein? Você acha que tem alguma coisa desse tipo? Tarcísio tem esse tipo de entrada com o Campos Neto? Olha, raiva, inveja, ciúmes, tudo isso vai se somando nesse pote de rancores aí em relação a Roberto Campos Neto. O que aconteceu? A semana passada ou retrasada, Roberto Campos Neto recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. E foi um mega evento. Vamos dizer que 90% do PIB brasileiro foi lá prestigiar Roberto Campos Neto, e depois o governador de São Paulo, um bom anfitrião que recebeu o Roberto Campos Neto num evento, num jantar no Palácio dos Bandeirantes. E aí fica esse rancor, porque talvez o presidente da República tenha convidado Roberto Campos Neto para ir jantar lá no Palácio e ele recusou. Só que aí tem que explicar para o presidente que um governador de estado não influencia política monetária. Um presidente da República, esse sim, pode influenciar a política monetária e é de bom tom que o presidente do Banco Central não aceite o convívio íntimo dos jantares a dois, das conversas ao pé do ouvido. Então, tudo isso é fruto dessa percepção de que não haverá a relação desejada para o exercício de uma influência ideológica em cima de alguém que está com responsabilidade guiando o Banco Central do Brasil num momento, Caniato, extremamente complicado. Vejam o que está acontecendo com o dólar. Vejam o que está acontecendo com a Bolsa Brasileira. Some-se a isso, a todos esses problemas que levam a Bolsa Brasileira a essa performance absolutamente pífia, uma das piores do mundo esse ano, some-se a isso também uma CVM que não vem fazendo o seu dever de casa.
a gente precisa lembrar aqui caso Americanas. Quem foi responsabilizado pela dona CVM sobre esta fraude bilionária? O ex-presidente da Americanas, foragido, não compareceu a uma convocação de depoimento na CPI. E está tudo por isso mesmo. Então tem muita coisa errada que precisa ser ajustada, mas o foco é encher a paciência de Roberto Campos Neto. Pois é, delegado Paulum, mas essa subida de tom do presidente da República em relação a Tarcísio Gomes de Freitas talvez não tenha outros objetivos, inclusive talvez olhando para 26? Com certeza, né? Ele está extremamente irritado, e não é só com o presidente do Banco Central, não é só com o Campos Neto, não. Ele está irritado, inclusive, com os seus ministros, eles estão batendo cabeça o tempo todo. O Tarcísio é um governador sensato, aí ele recebe um ataque porque deu uma homenagem, então isso não me parece nem um pouco razoável, né? E se ele continuar assim o governo, ele vai perder a mão, aliás, acho que ele já perdeu, tem que tomar cuidado. Pois é, Mota, agora tem uma questão que é importante a gente levantar. Hoje começou a reunião do Copom, que deve se encerrar amanhã, são 2 dias de reunião, devem definir o novo índice da taxa Selic. É curiosa que essa entrevista tenha acontecido no dia de hoje, justamente no primeiro dia da reunião do Copom. Você acaba criando um factoide, né? Porque independentemente de sabendo o resultado ou não, quando houver a divulgação no dia de amanhã, podem fazer uma conexão com a entrevista. Olha que curioso. Isso, e é sempre bom lembrar, Caniato, a causa da inflação é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Isso é o que causa a inflação. A inflação, ela gera um aumento contínuo de preços, mas o aumento dos preços não é a inflação. A inflação é o aumento do dinheiro em circulação. Só existe uma entidade no Brasil capaz de emitir dinheiro. É o governo, é o Estado brasileiro. É a mesma entidade que acredita que gasto é vida, que quanto mais gastar, melhor. Trocou um teto de gastos por um arcabouço fiscal que é um piso de gastos. Obriga o aumento de gastos do governo ano após ano. Quando você tem uma máquina do Estado que trabalha para promover a inflação, a gente tem que dar graças a Deus que tem no Banco Central, que nós temos um presidente corajoso, sensato, que faz o que ele pode para controlar essa inflação produzida pelo próprio governo. Essa é a loucura. E aí você vê o governo reclamando por ter dentro dele uma parte eficiente, que sabe o que está fazendo, que nunca você não consegue pegar uma declaração do Roberto Campos Neto que seja besteira, que seja uma bobagem, que não tenha nada com nada. Você pega declarações do resto do ministério, assim, tem horas que, sinceramente, eu fico vários minutos lendo e relendo as declarações para ver se eu entendi muito bem. Por exemplo, eu acho que há 2 ou 3 dias atrás, uma ministra do governo disse que o governo tinha finalmente resolvido encarar a questão dos gastos e ia rever a aposentadoria dos militares. Não teve uma declaração assim? Não ia rever as viagens ao exterior, não ia rever os 40 ministérios, não ia rever obras necessárias, compra de imóveis, nada disso. Leilão de arroz. Ia começar a rever os gastos pela aposentadoria dos militares. Olha só, é melhor dizer que não vai fazer nada. Não faz a gente de bobo. Então, esse é o resumo da ópera. A maior parte do governo, do Estado, trabalha para gastar cada vez mais e gerar inflação. E a gente tem uma parte do próprio Estado, graças a Deus, que é Roberto Campos Neto no Banco Central, segurando essa inflação. Só que o mandato dele só dura até o final do ano.